Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Meu nome é Marília Flores, para quem não me conhece, eu estou coordenando, coordenadora geral da Sociedade de Psicanálise da Barra. Em nome da sociedade, eu agradeço a presença de vocês. Nós vamos, antes de a gente passar aqui e apresentar os nossos convidados de hoje, palestrantes, para falar desse tema tão instigante, que é Amores Líquidos, eu vou ler aqui os cursos que a gente vai estar... vão estar começando na nossa sociedade, os próximos cursos. Então, janeiro, temos um curso aqui que é a Introdução à Psicanálise Freudiana, coordenada por Ricardo Cibanto, a Teoria das Relações Objetais, coordenada por Sérgio Gomes, e o Corpo e a Psicanálise, coordenado por Fernanda Aranha. Esses cursos, na verdade, estão divulgados na página do Facebook e no Instagram. Quem quiser entrar na nossa página, dar uma curtida e acompanhar os eventos da gente, da sociedade. Em fevereiro vai começar a Filosofia e Psicanálise, Interseções, coordenado por Felipe Rautenkast. Em março, Silêncio no Setting, coordenado por Rosa Lúcia Paiva. E o Narcisismo e suas vicissitudes, coordenados por Michael Cunha. Introdução a Jacques Lacan, coordenado por Camila Kushner. Em abril, o curso é o Desenvolvimento Emocional Primitivo, coordenado por Stephanie Brum. E outros seminários também da formação vão estar começando também em março. E aí a gente faz a divulgação na nossa página, E agora eu vou apresentar os palestrantes. A Kátia Muniz, que é psicanalista da Sociedade de Psicanálise, que é psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em psicanálise pela Universidade Complutense de Madrid. E o Abílio Ribeiro Alves, que é psicanalista da Escola Lacaniana de Psicanálise. O Abílio é um colaborador, professor da nossa sociedade, um amigo querido, meu parceiro no projeto Língua Viva na Cidade das Artes. É um prazer ter vocês aqui conosco hoje, essa noite. Boa noite. A proposta desse encontro de hoje, falar sobre amores líquidos, é fazer um diálogo, uma articulação entre a sociologia e a psicanálise. A sociologia pelo viés do Ballmer, que eu vou falar um pouco dele aqui, e a psicanálise, que é o Abílio que vai desenvolver mais a partir de Freud e Lacan. Esse tema foi pensado no ano passado, quando a gente faz a programação da sociedade, e quando eu pensei nesse tema para aqui, para a Travessa, eu imaginei que era um tema que não podia se falar sozinho, que o amor tinha que ser em duplo. E aí pensei no Abílio, que é um psicanalista que fala divinamente sobre o amor. Então, mais uma vez, eu vou falar sobre a sociologia, o que é amor líquido, pelo viés do Ballmer. Então, vamos lá. O Zygmunt Ballmer morreu em 17, nos deixou há 2 anos. Era um polonês, sociólogo, e ele era um analista do tempo contemporâneo. Escreveu vários livros, e a minha proposta aqui é fazer uma reflexão baseada em 3 livros deles. Amor Líquido, Retorno do Pêndulo, que é um diálogo entre ele e um psicanalista, e Nascidos em Tempos Líquidos, que ele fala basicamente dessa geração que já nasceu nos tempos líquidos, que é a geração Y e Z. É um livro bem interessante para quem é dessa geração entender um pouco o contexto que eles estão inseridos. São esses 3 livros aqui que eu vou basear um pouco a minha introdução para falar do Abílio. E aí eu faço uma pequena reflexão, estudando a sociologia, a filosofia. E por que sociologia? Sociedade também foi um tema do meu doutorado. Eu articulei compulsão à repetição com a sociedade de consumo. E para isso eu tive que estudar muito autores que falam da sociologia. E aí eu conheci o Ballmer, há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu defendi minha tese lá em Madrid.
E aí, lendo Bauman e outros sociólogos, né, anteriores a Bauman, eu faço na minha tese uma pequena reflexão, uma grande reflexão, mas aqui eu trouxe um resumo de uma pequena reflexão de que o nosso tempo, né, esse tempo atual, nos traz uma promessa ilusória de ideal de plenitude, né? Que somos seres completos, que não somos faltosos, que o outro vai nos completar. E o Freud já falava isso em Mal-Estar, né? Que Mal-Estar na Civilização, que essa questão da plenitude, ele falava que era uma inexistência do sentimento oceânico. Então, nosso tempo volta, né, esse nosso tempo atual, volta com essa grande promessa de que somos plenos, não faltosos, tá? E essa é uma promessa ilusória, que muitas vezes o sujeito cai nessa artimanha, né? E esse ideal de plenitude nada mais é do que uma busca desenfreada de objeto de gozo, onde não há um espaço para o desejo. Aí eu também faço uma reflexão que no momento atual nós vivemos num cotidiano de espetáculos de signos e imagens, né, que o sujeito está submetido. E se ele não tiver a mínima noção de que ele está inserido numa sociedade, num tempo onde o excesso de signos e imagens faz até ele se perder de quem ele é, né, ele se submete a esse ideal da sociedade de plenitude. Eu vou fazer minha explanação, o Abílio vai falar dele, mas a grande proposta aqui é a gente poder trocar, né, esses aspectos sociológicos que nós estamos passando e da questão do amor pelo viés da psicanálise. E aí o Bauman, agora eu vou entrar no Bauman, ele fala, né, do fenômeno da cultura atual, né, e ele faz nesse livrinho aqui, nesse último que eu, Nascidos em Tempos Líquidos, ele faz uma pequena separação de gerações, né, que faz a gente entender um pouco o que está acontecendo, que fenômeno é esse que está acontecendo no nosso tempo atual. Então tem a geração dos baby booms, né, que é a geração que nasceu em 1946 a 1959, que eu não acho que tenha ninguém aqui, acho que só meu marido. Eu também. Você também? Que é a geração... Você também? Tem muita gente. Você também? Nossa, tem 4. Então, vocês são dessa geração baby booms, que o que é isso? Baby boom significa explosão de bebê, que foi aqueles bebês que nasceram daqueles pais que vieram aí da pós-guerra, né? E aí vem a geração Y, que a gente se insere, e outras pessoas aqui não sei, que são os que nasceram de 1960 a 1980. Tá? Isso é uma classificação que o Bauman faz. E aí que ele fala que essa é a geração do tempo sólido, né? Por que geração do tempo sólido? E aí ele bota algumas características das pessoas que nasceram nessa geração. São pessoas adeptas à hierarquia, rigorosos com horário, eu me encaixo perfeitamente, mais resiliente, pouco domínio da tecnologia, né? Lógica da família, casa própria, poupança, ou seja, estabilidade. E depois vem a geração Y, que é a geração que nasceu de 1980 a 2000, que deve ter muita gente aqui, tá? Que ele vai falar que é a geração dos tempos líquidos, né? Que ele vai explorar mais naquele livrinho que eu acabei de mostrar, dos que nascem nessa geração. E aí ele coloca, assim, tudo isso foi um pouco resumido, né? Eu tentei fazer uma resenha dos 3 livros. Que ele vai falar que essa geração já nasceu nos tempos líquidos. E também ele fala da geração Y, que eu nem coloquei aí, que são os que nascem de 2000 para cá. Então, essa geração Y, as características é um elevado grau de inovação e informação, né, de informatização, eles dominam a questão da informática, a capacidade para multitarefas, né, a questão da flexibilidade de horário e resultado, lógica do bem-estar acima de tudo,
é uma sociedade, é uma geração ansiosa, cultura do imediatismo, a cultura do curto prazo e pouco adeptos a planos futuros. E aí, só para dar uma ilustrada, eu vivi no mês passado exatamente isso com a minha filha de 27 anos, que é da geração Y. Ela é advogada, trabalha no escritório de advocacia tributária, e aí ela resolveu tirar uma sexta-feira de folga para ir para um casamento, não trabalhar na sexta-feira. Eu, como geração X, achei isso assim um absurdo. Como assim não trabalhar na sexta-feira para ir para um casamento na Serra? Aí ela me ligou e falou, eu vou viajar. Eu falei, mas minha filha, só, você perguntou isso ao seu chefe, ele te liberou, vocês têm banco de horas, como é que você vai fazer isso? Porque eu acho que pega a mão, né? Você tirar assim uma folga na sexta-feira, recém-admitida, até 1 ano na empresa, para ir para um casamento na Serra. Ela falou assim, mãe, olha só, eu sou sócia, a gente não trabalha com banco de horas, não sou seletista, eu trabalho por resultados. Aí eu fiquei assim, é verdade. Aí eu me lembrei do Ballmer, né? Eu estava tentando transpor para minha filha, de uma outra geração, conceitos meus, né? Que é o conceito do tempo, horário, família, estabilidade, poupança, resiliência, enfim. E muitas vezes isso acontece no consultório mesmo, né? Atualmente, eu já tive uma clínica de idosos, de pessoas de geração X. Atualmente eu estou com uma clínica de gerações Y e Z, né? Os Y, tudo bem, mas quando chegam os Zs, assim, a gente tem que escutar ativamente, né? Para poder tentar entender o que eu estou escutando ali, além das determinações inconscientes. Eu estou escutando ali um sujeito de uma outra época, diferente da época vitoriana do Freud das histéricas, né? Então, o Ballmer me fez ampliar a minha escuta para isso, né? Que além da geração Y, que eu já acho até que já está ultrapassada, tem o Z aí que saque outra letra, a gente vai ter que ter, né? E enquanto a gente tem que estar com o contexto sociológico, né? Que aqui eu estou puxando a sardinha para o sociológico, né? O quanto a gente tem que estar atenta à sociologia, aos leitores da sociologia, para entender esse sujeito que entra no nosso consultório, além das questões inconscientes e dos sintomas que ele diz que tem, né? E aí ele fala, né, que a modernidade líquida, que está inserida na geração Y, as características, né, é um período de liquidez, de volatilidade, incertezas, inseguranças, é a lógica do consumo, a lógica do gozo desenfreado, da artificialidade, do imediato, do supérfluo e do descartável. Eu queria deixar claro aqui que não está se fazendo nenhum juízo de valor se é melhor ou é pior. Só estamos tentando contextualizar onde é que nós estamos no momento, né? E aí eu faço uma pergunta, né? Para basicamente nós, psicanalistas, né, que recebemos esses analisandos dessa geração no nosso consultório. De que forma o homem sem vínculo, que é uma geração que tem uma dificuldade com vinculação, né? Figura dos tempos modernos, como é que ele se conecta? Né? Como é que ele faz vínculo? Né? Então essa é a minha pergunta, né? Não que a gente vai responder isso aqui no final, mas para a gente poder refletir, né? Então, e como é que ele faz vínculo nesse mundo com sinais confusos, mudanças rápidas e imprevisíveis, né? Tendência à fragilidade dos laços humanos, né? Nós estamos vivendo uma época dessa fragilidade de se fazer laços humanos e vínculo. Relacionamento tratados como mercadoria. Se existe algum defeito, se o meu parceiro tem alguma falta, eu vou trocá-lo. Relações estáveis e duradouras é sinônimo de dor e sofrimento. Lei do desapego e da impermanência. E aí o Ballmer vai falar também, né, acerca da fragilidade dos vínculos humanos nesse livro Amor Líquido. E aí nesse livro ele fala do amor fast food, do amor sem rede, né, que é o amor da rede das mídias sociais
mas eu faço uma metáfora que é o amor de rede sem redes de conexão, de verdade, né? Amor como um ato arriscado, então eu me jogo num site de relacionamento, sabendo que eu posso deletar aquela pessoa de imediato, se alguma coisa que ele fala não me agrada, né? Então é um amor de um ato arriscado. Uma idealização do parceiro, né, que aí é que entra essa promessa de ideal de plenitude, que é uma geração que idealiza demais o parceiro, justamente numa impossibilidade de poder ver as faltas do parceiro, né? Porque, como diz Lacan, a relação sexual não existe, né? E aí o meu colega aqui vai explorar bastante isso. Também uma busca de divertimento e satisfação sem fronteira, né? Eu posso estar aqui me relacionando com alguém do Canadá, uma relação amorosa, virtual, sem nenhum compromisso, não sei nem quem é a pessoa, nem conheço, e tenho a minha satisfação ali com ela. E às vezes até satisfação sexual, como eu já vi paciente dizer, que transou através do site, né? Entraram no... Porque logo quando se fala do site, entra logo no WhatsApp ou então no Facebook, e aí pelo iPhone, enfim, vídeos e toda a tecnologia que nós temos hoje disponíveis. Então, os vínculos superficiais, pouco investimento amoroso, porque o amor representa risco e dor, e toda uma questão da instabilidade. E aí o Balmer vai falar desses relacionamentos em redes, basicamente as redes sociais. Ele vai falar resume em 3 grandes frases. Construído e desconstruído com igual facilidade, aquilo que eu falei. Não gostei, tem algum defeito, eu deleto. Nenhum contato além do virtual, que é isso que eu falei de um paciente meu que se relaciona há 1 ano e meio e faz até sexo virtualmente, mas não conhece a pessoa pessoalmente. E dificuldade de manter laços a longo prazo. Eu fiz assim meu enteado me ajudou a buscar 3 depoimentos de pessoas dessa geração Y, e é interessante como eles falam da vantagem de se relacionar virtualmente. Mas mais à frente eu vou mostrar esse depoimento. Aqui, vem ele. Isso foi um rapaz, um estudante da UFRJ, geração Y, que me falou, eu perguntei sobre essa questão de se relacionar atualmente, né, do amor líquido, falei um pouco do Balmer e do amor através das mídias, e ele falou, relacionamento virtual é prático, muito cômodo, não precisa sair de casa, nem se arrumar. O sexo é muito acessível, não dura muito tempo, mas ninguém tem interesse que dure. Aí um outro depoimento. As relações sociais mudaram muito. Estamos quase que dependentes de algo que nós mesmos criamos. As barreiras geográficas foram superadas, mas não existe o real do toque e do calor. Convivência diária. E um último, ele falou, relações virtuais serão suficientes para satisfazer o nosso desejo por amor e ser amado. Não é uma boa previsão. Ele mesmo diz, mas ao mesmo tempo ele reflete e acha que não é uma boa previsão. E enfim, né, para finalizar minha fala, eu faço assim, uma reflexão de que o sofrimento que um sujeito traz a uma consulta, né, que é um pouco que eu falei no início, como psicanalista, não está somente relacionado às suas determinações inconscientes, né? Mas também é reflexo do discurso do seu tempo, né, do tempo que ele está inserido. E o analista tem que ter uma escuta atenta e ativa. E aí, citando 2 autores em tempos bem diferentes, Hegel, através do Kojève, onde o Lacan estudou muitíssimo, e é um dos filósofos que eu tenho maior paixão, ele descreve, né? Descreve o ser humano como um ser de uma negatividade. Para Hegel, negatividade, o que é? É um ser que nunca é. Um ser dividido, inquieto, faltoso, um ser afastado ao que ele é. E aí, trazendo mais para a atualidade, mas também já não dá mais com a gente, o Rubem Alves, que eu achei fantástico, porque eu fiz logo uma associação conosco, analista, né, que tem a ver com o amor transferencial.
É na escuta que o amor começa. E é na escuta, na não escuta, que ele termina. Ele começa na escuta e termina na não escuta. Nós queremos compreender, só responder e nos afirmar. Então, o Rubens Alves fala que ninguém está interessado em escutar ninguém. E o amor também tem a ver com uma escuta, né? Mas não uma escuta que vá contrapor o que a gente fala. Muitas vezes a gente quer um companheiro que nos escute silenciosamente, que é um pouco o que a gente faz quando vai para o analista. E aí, para terminar, eu fiz uma brincadeira aqui, né? Como você consegue manter um casamento que já dura 65 anos? Aí ele responde: meu filho, nós nascemos em uma época em que quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e não a jogar fora. Obrigada. Esse é meu alcance. Isso que eu falei está lá publicado, né? Entre outros artigos e outras escritas em relação a Bauman e a Freud. Passa a palavra ao meu colega, que vai falar sobre o amor pelo viés da psicanálise, sobre o amor livre. Vamos lá, Pedro. Boa noite, gente, tudo bem? Queria agradecer mais uma vez a Sociedade Psicanálise ABAC, enfim, cuja parceria a gente já tem aí há algum tempo e é sempre muito agradável, sempre com muito carinho que eu sou recebido e tento trazer também sempre com muito entusiasmo alguma coisa para cá, porque é muito bom estar aqui, é muito bom conversar com vocês. Né? Eu estava aqui pensando que costuma-se dizer que o grande vestígio da civilização, que a civilização sempre deixa como resto, é o lixo. Né? O lixo é a prova de que há civilização. Né? Nós produzimos esse resto. Né? E eu estava aqui pensando que o amor também. Né? O amor, ele acompanha a história humana. Né? Daí talvez a gente possa pensar esse elo entre a sociologia e a psicanálise, porque a gente precisa pensar o amor como um laço social possível. Né? E, a partir daí, pensar o que há de necessário na questão amorosa, que implica, inclusive, a existência e a possibilidade de uma civilização, e o que é da ordem do contingente. Né? Já dizia o poeta, né? A vida é a arte do encontro, embora hajam tantos desencontros. Né? Então, lidamos o tempo todo com essa contingência, né? Dos encontros que acontecem em meio a tantos desencontros. Né? Então, eu estava aqui pensando, engraçado, você estava falando, Cátia, e eu fui direto na música do Chico Buarque, o Futuros Amantes. Eu amo essa música, eu terminei meu livro, meu romance com ela, que trata dessa questão, né, é possível uma arqueologia do amor, né, se o mundo fosse totalmente alagado, se a civilização fosse eliminada por uma grande enchente, né, tal como na Bíblia, né, esses seres que aqui chegassem, né, conseguiriam fazer assim, uma arqueologia, né, do amor. Então, a gente precisa pensar na questão do amor através dos tempos, como essa questão do amor vai se colocando como um laço social, um laço humano necessário e efetivo para que a gente possa pensar até mesmo a existência de uma cultura humana. Né? Freud já problematiza essa questão do amor lá no Mal-Estar na Cultura, né? Quando ele vai nos convidar a pensar o mandamento bíblico, né? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, é possível amar ao próximo como a si mesmo. Né? Essa é uma questão que ele ali vai discutir. Quer dizer, sobre que condições nós poderíamos amar ao próximo, ao outro, como nós mesmos. Né? E aí ele ali já coloca também, já engendra ali a questão do amor enquanto algo que diz respeito, né, ao próprio narcisismo. Né? O amor é, de certo modo, o narcisismo projetado, colocado no outro. Né? Esse é o primeiro ponto.
E aí o Zygmunt Bauman, já nos últimos livros dele, na Sociedade Individualizada, ele vai levantar uma outra questão bíblica, né? Ele vai se remeter à frase, né, a frase raivosa, a resposta raivosa de Caim para Deus. Quando Deus pergunta a Caim, onde está Abel? Caim responde, sou por acaso o guardião de meu irmão? E é a partir daí que o Zygmunt Bauman vai pegar para pensar a nossa responsabilidade em relação ao outro. Uma responsabilidade ética do sujeito em relação ao outro. Então ele vai, né, promover todas essas questões que a Kátia já, né, tão bem iniciou. Então, pensar nessa questão do amor não é qualquer coisa, porque ela não diz respeito apenas a uma questão de um sujeito num impasse amoroso, ela diz respeito a todos nós. A gente teria que pensar hoje como andam as relações humanas no que diz respeito aos laços, aos vínculos possíveis, né? Hoje a gente poderia aqui, por exemplo, pegar o viés da questão da amizade e a gente não sairia daqui, né? A quantas anda a questão da amizade? O que é as relações fraternas ou de alianças por identificatórias, né? Quer dizer, os laços sanguíneos. Os laços sanguíneos hoje são capazes de promover, por exemplo, né, uma aliança amorosa. Então, essas questões todas que a gente pode discutir aqui hoje, né? O amor, quando eu estava pensando, bom, falar do amor implica-se em 3 dimensões aí, né? Primeiro, a própria experiência amorosa, essa experiência que diz respeito a cada um de nós, né? Depois eu pensei na fala e na escrita amorosa como uma questão poética, um ato poético, né? O amor a partir do ato poético da fala e da escrita, né? E por último, a teoria. É possível uma teoria do amor? É uma questão interessante. Freud certamente pensou bastante numa teoria do amor a partir do que ele mesmo experimentou na questão da transferência. Ele percebeu que a questão da transferência, a transferência em análise é uma experiência amorosa. E que, portanto, né, é a partir dessa experiência vivida por Freud na condução das análises que o autorizou, que o permitiu a constituir uma teoria sobre o amor. Mas uma teoria inacabada, felizmente. Freud tinha essa grandeza científica de quanto mais ele trabalhava, quanto mais ele produzia teoria, ele também abria, né, para que a gente pudesse trabalhar na trama dos conceitos, né? E o amor é, enfim, um conceito em Freud muito importante, porque, inclusive, ali repousa toda a teoria sobre a transferência que vai nortear uma clínica psicanalítica, né? Então, comecei pensando a partir dessas dimensões do amor, né? Uma escrita poética sobre o amor e essa teorização sobre o amor. Então, em Freud, para não me estender tanto, para a gente poder passar, então Freud vai justamente pensar o amor como necessário na medida em que é preciso que um bebê ele seja tomado por um gesto de amor. E que ele não só seja tomado por um gesto de amor, mas como ele possa também responder do ponto de vista, né, consentindo, né, a esse amor. Então, o primeiro laço, o primeiro entrelaçamento amoroso, ele diz respeito, né, a essa humanização. É um momento em que esse ser, que é um corpo tenso, biológico, ele ganha uma dimensão humana. Ele entra na linguagem a partir de um gesto de amor, né, de um acolhimento amoroso. E então, Freud vai justamente, primeiro, precisar pensar esse amor que vai constituir algo fundamental nesse sujeito, que é o narcisismo. Essa possibilidade desse sujeito se constituir, de certo modo, né, com uma certa integridade e, ao mesmo tempo, poder reconhecer a alteridade, né? Há um eu e há um outro. Essa dimensão
importante. E esse primeiro encontro amoroso do sujeito, ele deixa uma nostalgia, né? Ele deixa uma nostalgia que vai acompanhar as nossas falas, né? A vida inteira, né? A gente experimentou, a gente viveu um certo encontro que foi também imediatamente perdido. Essa nostalgia desse encontro amoroso que nós vivemos no primeiro momento, e que nós vamos chamar então desse narcisismo perdido, né? Ele vai ser recolocado e reinvestido no mundo, nas relações que a gente vai estabelecer com o outro, né? Então, Freud parte desse primeiro ponto. Bom, o amor é, em primeira instância, narcísico. Ele é uma tentativa de restituição do narcisismo. E, portanto, quando esse amor ele está dirigido ao outro, o que se dá aí é uma certa enganação. Porque o amante e o amado não sabem muito bem por que se amam. Eles não sabem, na verdade, né, o que faz com que um tenha escolhido realmente o outro, né? Claro que a gente pode aqui pensar nos nossos encontros amorosos e imaginar que certas qualidades, certas características, certos traços do nosso parceiro, da nossa parceira, foram escolhidos a partir de certas preferências, de certos gostos, mas ainda assim há algo nesse encontro que é contingencial, pode se dar ou não. É preciso, de alguma maneira, consentir ao engano do amor.